Y3CM, Carlos Maria. Carlos Maria, o que vem a ser DX? Em minha opinião, a revista CQ, em sua edição espanhola de maio de 1986, foi que melhor definiu o chamado DX. Segundo aquela publicação, o termo DX deve ser decomposto, entendendo-se o D como distância e o X como a incógnita. O DXista é, pois, toda pessoa aficionado à escuta de emissoras de rádio. De preferência as mais distantes e exóticas possíveis. Interessante a propósito que a mesma publicação distingue o radioescuta do DXista. O primeiro escuta determinados programas e o segundo busca qualquer emissão de rádio, seja de emissoras marítimas, aviões, estações meteorológicas, radioamadores, telegráficas, etc. Carlos Maria, fala-se muito em DXCC. E o que é DXCC? Bom, essas letras significam The X Century Club, ou seja, o Clube do 100 DX. DXCC, tão falado, é um diploma instituído pela Liga Norte-Americana de Radioamadores, outorgado a todos os aficionados do DX que comprovem ter estabelecido contatos com 100 ou mais regiões do mundo. Aqui cabe um esclarecimento. É hábito dizer, em nosso idioma, como também em espanhol, que determinado colega já conseguiu trabalhar mais de 100 países. A expressão países, nesse caso, é incorreta, porque decorre de uma inexata tradução do termo country. Countries, como consta das regras do DXCC, vêm a ser as diferentes regiões que a Liga Norte-Americana, a ARRL, dividiu o mundo. No presente momento, a Liga considera 309 regiões. Dentro do critério estabelecido, o Brasil, por exemplo, é considerado não como um país, mas como 4. E aí eu cito o Brasil continental, a ilha de Fernando de Noronha, os rochedos de São Pedro e São Paulo e, finalmente, Trindade e Martim Vaz. Os Estados Unidos, outro exemplo, porque dispõem de muitos territórios ultramarinos, distantes mais de 225 milhas de sua costa, é considerado não apenas um país, mas 21 regiões. E Honor Roll? O chamado Honor Roll vem a ser um quadro de honra do DXCC, pois é um diploma conferido a todos os radioamadores do mundo que comprovarem ter estabelecido contatos com a totalidade das regiões catalogadas. Neste momento, me permitam, eu gostaria de render minhas homenagens a PY2CK, já falecido, o Jaime, da cidade de Santos, que durante vários anos conseguiu manter no Brasil o título mundial desse certame. Pois, além de ter mantido comunicados com a totalidade das regiões reconhecidas, havia estabelecido o maior número de contatos com regiões deleted, ou seja, as suprimidas da relação. Minhas homenagens especiais também a todos os radioamadores, particularmente aos brasileiros, que já atingiram o score de 309 regiões. Atingir tal score, Pivato, vou te contar, não é nada fácil. Pois na contagem há algumas ilhas desabitadas que só periodicamente são visitadas por radioamadores. A propósito, um dos mais difíceis DX dos últimos tempos foi a expedição realizada por noruegueses à ilha de Pedro I, que aqui mostramos no mapa. Situada dentro do Círculo Polar Antártico, bem mais distante da base antártica brasileira, esta ilha não havia sido visitada ainda por nenhum radioamador. Quem tentou estabelecer esse contato sabe muito bem das dificuldades que tivemos para sermos ouvidos pelos noruegueses. Foram milhares de DXistas de todo o mundo tentando contato. Quem não tentou a comunicação nem pode imaginar o PILAP. E está aí uma palavra, Carlos Maria, nova. PILAP. A tradução literal de PILAP é empilhamento, ou seja, um grande número de estações
falando ao mesmo tempo em uma mesma frequência. Isso resulta um autêntico saco de gatos, o que dificulta ao operador caçado distinguir quem está tentando a comunicação. O operador caçado deve ter um ouvido muito apurado para poder tirar daquele saco de gatos uma ou mais letras, a fim de determinar aos demais ouvintes da frequência a ordem de preferência. No caso dessa expedição, que chamamos de Expedition, os operadores noruegueses, para sua facilidade, utilizaram-se daquilo que chamamos Operação Split. Esse tipo de operação consiste em transmitir em uma frequência e receber em 5, 6 ou mais frequências. Isto faz com que o número de caçadores se distribua, reduzindo o pile-up e facilitando, consequentemente, a escuta por parte dos caçados. Para os caçadores, muito mais difícil torna-se a caçada, ou a pescaria, como quiserem, já que no momento de dizermos o indicativo, não sabemos em que frequência o caçado está escutando. Não adianta, pois, muita potência de transmissão. O que prevalece é a técnica de operação, é o saber observar e agir. Tentando comparar com uma pescaria, eu diria que numa operação desse tipo, temos que lançar nosso anzol em local onde não podemos ter a absoluta certeza de que ali se encontra o peixe. Um bom pescador, para obter sucesso, deve saber observar a direção do vento, a correnteza do rio e o local periodicamente cevado. Tu citasse o número 309. Nós temos algum brasileiro que já atingiu essa marca? São vários. Não quero citar nenhum especial, porque eu não quero pecar por omissão. E esse DXista, como é que é o perfil desse radioamador? Olha, é difícil traçar um perfil do DXista, porque envolve muitos aspectos subjetivos. Eu direi, porém, que além de um excelente equipamento e de um sistema irradiante muito bem ajustado, é necessário muita informação, muita paciência e disponibilidade de tempo para muitas vezes varar as noites. PY3BXW, nosso querido Dudu, único honor roll vivo do Rio Grande do Sul, costuma contar por vezes a respeito de suas histórias da madrugada. Diz ele que muitas vezes, em madrugadas frias de sua gélida cidade de Estrela, foi obrigado a despertar altas horas para caçar suas figurinhas. Como o frio era intenso e sua casa não possuía calefação central, ele costumava deixar ao lado de sua cama um casaco de peles de sua mãe. Quem o conhece bem pode imaginar a cena. Aquele homenzarrão, com aquele vozeirão que Deus lhe deu, trajando um casaco feminino de peles. Isso é Amadores do rádio emissão, vanguardeiros da